Ontem eu cheguei aqui no hotel, depois da partida contra o Jaciobá, né? E me deparei com muitos comentários e muitas perguntas, né? Direcionadas ao Varanda Futebol Debate, a mim principalmente, sobre essa negociação, sobre essa operação envolvendo o Thiago Maia. Muitos torcedores enfurecidos, né? Com os valores que seriam pagos pelo Santos Futebol Clube. Realmente, né? 7 milhões de euros, é isso, Giovanni Afonso? 4 milhões, 6 milhões e meio de euros, é isso? Exatamente, Marcão. Não tenho de cabeça quanto isso daria na cotação atual, talvez ali algo próximo de 40 milhões de reais, mas a operação seria essa. 4 da dívida, né, ali que o Santos acabaria absorvendo, mais esses 2 milhões e meio de compensação para que o Thiago Maia seja liberado. Opa, cortou lá o Giovanni. Cortou, deu um probleminha na internet do Giovanni Afonso, mas basicamente, estamos falando em 42 milhões de reais, né? 42 milhões de reais é o valor, entre 40 e 42 milhões de reais ali, né? Arredondando, é o valor que o Santos pagaria para ter o Thiago Maia. Olha, são valores altíssimos, né? O futebol hoje, principalmente os jogadores que estão aqui no Brasil, estão super valorizados. O Thiago Maia é um jogador que não fez uma boa temporada pelo Internacional, né? Ele veio do Flamengo ali, já não foi tão bem, tanto é que o Flamengo negocia o Thiago Maia para o Inter. No Inter, o Thiago Maia também não rendeu aquilo que era esperado. E aí o Santos, pelo fato de o Thiago Maia não ter sido pago pelo Internacional para o Flamengo, até estão falando, né, que o presidente do Internacional é um gênio, né? Porque ele utilizou o Thiago Maia durante 12 meses, durante um ano, sem pagar absolutamente nada, e aí depois de um ano, ele vende o Thiago Maia, não assume a dívida que tem com o Flamengo e ainda ganha mais 2 milhões de euros nesta negociação. Então, assim, realmente um gênio o presidente do Internacional, né? Agora, todo dia sai um bobo e um esperto, né? Essa é a verdade, né? E me parece aí que o esperto é o presidente do Internacional. É muito dinheiro. Eu gosto do Thiago Maia, acho que é um jogador que chegaria até para ser titular do Santos Futebol Clube, né? Acho que para o Santos fazer um investimento desse tamanho é porque o Thiago Maia vem para ser titular, mas os valores realmente são altíssimos, né? Os valores são altíssimos por um jogador que pode ter revenda, mas eu acho difícil que o Santos consiga recuperar financeiramente os mesmos valores investidos. Talvez o Santos esteja buscando um retorno esportivo no Thiago Maia. Mas são valores altos, é muito arriscada essa transação, né? É muito arriscada essa transação envolvendo o Thiago Maia. Vamos aguardar se isso vai ser confirmado. Eu tenho escutado da imprensa gaúcha que a negociação já estaria sacramentada, que o Thiago Maia já está contratado pelo Santos Futebol Clube e é um jogador, claro, que o Santos está apostando como peça fundamental para mudar, né, o patamar do meio-campo do Santos Futebol Clube. Resta saber aonde vai jogar o Thiago Maia. Se vai jogar como primeiro volante ou se vai jogar como segundo homem do meio-campo. Ele pode jogar, ele tem características para jogar em qualquer uma destas posições, né? Muito bom jogador o Thiago Maia. Agora os valores são realmente altíssimos. O Giovanni teve um probleminha de internet, vamos tocando por aqui. Agora sim, o Giovanni Afonso está voltando, direto do CT Repelé. Giovanni já está se conectando, caiu novamente, está com um probleminha hoje na conexão na internet lá no CT Repelé, não tem problema, nós vamos tratando por aqui. Olha, o Samir San poderia fazer a proposta para o Rômulo do Palmeiras. O Rômulo, a Leila não quer negociar nesse momento, viu? Não quer negociar. O Bruno Souza, isso é caso imediato do Marcelo, de impeachment do Marcelo Teixeira, tá dizendo aqui. Eduardo Dias, saiu Galo, mas o modo continua o mesmo. Superfaturado. O Moisés Batista, Marcão, se pensar em valores, não vamos arrumar o time nunca. Esse é um ponto importante, né? Assim, veja, hoje o torcedor ele tem a informação que talvez anteriormente não tinha. Muitos cobram, claro, a transparência, né? Que os valores sejam abertos para o torcedor, para a imprensa.
em alguns momentos a imprensa chega aos valores, né? Isso acaba gerando uma repercussão muito negativa, né? O grande problema hoje é que o futebol está supervalorizado. Hoje jogadores medianos ganham valores astronômicos. Hoje jogadores medianos valem muita grana. É surreal, né? É surreal. Infelizmente, o futebol brasileiro hoje, para você de fato montar um time competitivo, você precisa gastar. Veja, o Thiago Maia hoje é um jogador intermediário. Estamos falando aí em 40 milhões de reais. Agora, qual jogador o Santos consegue trazer, né, com menos jogador que eu digo que nós já conhecemos, né? É claro que você pode... O Corinthians foi lá e trouxe o Garro, um meia argentino, por um valor menor. Outros clubes conseguem ali pinçar jogadores sul-americanos com um valor interessante. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte, né? Qual jogador conhecido, jogador com bagagem, a gente consegue trazer por menos que isso? É difícil. O grande problema, sabe qual é? É o Santos vender o Lucas Barbosa por 2,5 milhões de euros. É aí que eu fico pé da vida. O problema não é pagar 4 milhões de euros ou 6 milhões de euros pelo Thiago Maia. O problema é você vender o Lucas Barbosa por 2,5 milhões de euros. Você entregou o jogador. O problema é você vender, por exemplo, o Patati por 1,5 milhão de euros para o Maccabi Tel Aviv. Entende o ponto? É aí o problema. É aí o problema. É isso que incomoda o torcedor do Santos Futebol Clube. É isso que incomoda o torcedor do Santos Futebol Clube. Então são valores astronômicos, são valores... E veja, de um lado nós estamos pagando 6 de euros pelo Thiago Maia, mas na outra ponta estamos vendendo o Jair por 12 de euros, mais 2 de bônus. Eu vou ser impopular aqui. O Jair está supervalorizado. O que eu acho é o seguinte, eu entendo a crítica do torcedor pela compra do Thiago Maia por 6 milhões de euros, talvez pela compra do Tassiano por 4,5 milhões de euros, eu entendo, mas também eu vejo o mesmo torcedor achando que os 12 de euros pelo Jair é pouco. Então é complicado. Tem torcedor também que eu vou falar uma coisa pra você, cara. O cara critica tudo e todos, né? O cara critica tudo e todos. Entendeu? Porque, veja, o Santos tá vendendo um reserva. O Jair ficou na reserva do João Basso, gente. O Jair ficou na reserva do João Basso. O Santos tá vendendo um reserva para o Botafogo, um jogador que já teve lesão de ligamento cruzado anterior, por 12 milhões de euros, mais 2 de euros de bônus, se atingir as metas ali, 14 de euros, mais o Tiquinho Soares, que é um centroavante melhor do que todos que nós temos. E tem cara que tá achando que a venda é ruim. Então é complicado, né? Então essa venda do Jair, essa eu tiro das vendas ruins. O Lucas Barbosa, para mim, é um absurdo. Acho que o Lucas Barbosa, ele entra na mesma situação do David Washington. Absurda a venda do Santos. Pode ser que o Lucas Barbosa não faça nada no Red Bull Bragantino. Mas eu achei que o Santos vendeu muito mal o Lucas Barbosa. Muito mal. Como vendeu o David Washington mal. Agora, a venda do Jair, no meu ponto de vista, ela é tão boa como foi a venda do Ângelo para o Chelsea. O Santos vendeu o Ângelo por 15 milhões de euros para o Chelsea, pô. O Santos conseguiu vender o Ângelo, que é horroroso, que é fraquíssimo, por 15 milhões de euros. O Santos conseguiu encaixar a venda do Ângelo. Entende? Então, eu acho que o torcedor precisa ali ter, de fato, né, um cuidado também ao analisar. Não é todo negócio que é ruim, não é todo negócio que é bom, mas no caso do Thiago Maia, eu concordo que os valores que estão sendo praticados são altíssimos. Vamos aguardar a confirmação. Thiago Maia ontem se reapresentou lá no Internacional, desconversou no domingo quando chegou no aeroporto, mas as informações que chegam é que já estaria acertado com o Santos Futebol Clube. E sobre o jogador Jair, me parece que o martelo vai ser batido, né? Toda a cautela ainda é necessária, mas o Jair está sendo vendido por 12 de euros, mais 2 de bônus com metas alcançadas e mais o Tiquinho Soares. Giovanni Afonso, conexão restabelecida, meu caro Giovanni?
Nem a conexão, Marcão, é superaquecimento. Foi a gente falar que estava mais leve o calor pegou a gente, né? É a famosa lei de Murphy, Marcão, mas já está estabelecido, consegui pegar uma sombrinha. Espero que esse problema não volte a acontecer e podemos tocar o nosso Redação Varanda normalmente, direto aqui do CTR Pelé, onde acompanhamos a quarta atividade do técnico Pedro Caixinha. E, Marcão, trazer uma informação importante, trazida inicialmente pelo colega Felipe Camargo, de Olho do Peixe. A informação é a seguinte: o JP Sherman não vai para o Sul-Americano. Ele chegou a ser convocado, tanto ele como o Jair, para a Seleção Brasileira Sub-20. Ambos estariam à disposição do técnico Ramon Menezes entre o dia 23 de janeiro até o dia 16 de fevereiro, se a seleção chegasse à final. Claro que se reapresentariam antes para um período de treinamento. O Sherman, que poderia chegar a perder até 10 jogos do Campeonato Paulista, mas isso não vai mais acontecer. O Santos conseguiu a liberação do JP Sherman, portanto ele começa normalmente a temporada como jogador do Santos. É uma boa notícia, hein? Tá aí JP Sherman não vai para o Sul-Americano, ele ficaria fora quase 30 dias, não é isso, Giovanni Afonso? Marcão, eu fui atrás, né, de acordo com a tabela já divulgada pelo Campeonato Paulista, ele só voltaria a estar à disposição a partir da 11ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, ou seja, perderia as 10 primeiras rodadas se de fato ele fosse convocado. Loucura, né? Loucura. O Santos foi bem aí. E o fato de ter trazido o César Sampaio, eu acho que facilita, né? Facilita porque o César Sampaio é um cara que tem uma relação muito boa na Confederação Brasileira de Futebol. O César Sampaio foi auxiliar do Tite durante alguns anos, né, recentes. Então o César Sampaio tem ali um acesso muito forte também na Confederação Brasileira de Futebol. O Santos faz bem, de fato, de não liberar o JP Sherman, que perderia toda a primeira fase do Campeonato Paulista, portanto um problema a menos. É claro que o Léo Godoy deve estar pintando na Vila Belmiro nas próximas horas, lateral contratado junto ao Atlético Paranaense, argentino, 29 anos. E tem jogo treino aí marcado para quinta-feira, hein, Giovanni Afonso? Exatamente, Marcão. Quinta-feira teremos Santos e Atlético aqui no CTR Pelé a partir das 8h30 da manhã, pelo menos é o horário programado pelo Santos Futebol Clube. Então, 8h30 da manhã, teremos o primeiro jogo do técnico Pedro Caixinha, né? Claro que existem coletivos, né? Mas a primeira atividade contra uma outra equipe vai acontecer na próxima quinta-feira contra o Atlético de Minas Gerais. É verdade. Giovanni, deixa eu agradecer ontem a audiência espetacular que teve o Varanda Futebol Debate, né? É impressionante o que faz o Varanda Futebol Debate já nesse começo de temporada. Colocamos quase 10 mil pessoas simultâneas num jogo de Copa São Paulo de futebol júnior. É mole? O Varanda com quase 10 mil pessoas simultâneas, quase 150 mil varandeiros ao vivo na transmissão de Santos e Jaciobá ontem na Copa São Paulo de Futebol Júnior. É um verdadeiro fenômeno o Varanda Futebol Debate. Entra temporada, sai temporada e o Varanda se mantém como líder das transmissões esportivas. Um show de transmissão direto aqui de Araraquara, quase 150 mil visualizações, 10 mil varandeiros simultâneos na transmissão da varanda mais famosa do Brasil. Foi um dia extraordinário, mais uma vez. Um grande abraço para todos vocês. E tem rádio copiando, e tem melhores momentos. Enfim, faz parte, né? A gente precisa trabalhar aí para evitar tudo isso, mas de qualquer forma tem muito hater, que faz parte, né? O Varanda, é claro que incomoda demais pelo tamanho que alcançou, e os haters são bem-vindos, né? O hater deixando o like, criticando, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, né? E esse sucesso não é de graça, né? Para chegar a esse número é preciso ter muita competência, porque não é mole não, viu, meu amigo varandeiro? Não é mole não fazer esse trabalho que faz o Varanda Futebol Debate. Incomoda muita gente, é natural, traz muito hater também, faz parte, mas os haters também colaboram, dando audiência, dando views, criticando, engajando os vídeos. Então, haters do meu coração, sejam todos bem-vindos ao Varanda Futebol Debate. Alô, blogueirada, love, love, love. Muita gente chegando na varanda mais famosa do Brasil. Axel, ligado no Varanda Futebol Debate. Emerson Maia, Marcão, sou de Araraquara, ontem estava lá. Quinta, tamo junto de novo, é sexta-feira, hein? É sexta-feira. PR10, não era melhor fazer uma oferta com esse valor do Thiago Maia pelo Rony do Palmeiras? Olha, eu acho que são propostas diferentes, né? Claro, né? Eu gosto, eu acho que o Rony não é mau jogador, não, hein? O Rony que pode sair do Palmeiras, o Santos tentou o Rony, mas não conseguiu avançar. A Leila Pereira fechou
fechou as portas do Santos. O Santos tentou o Luciano, por exemplo, também não conseguiu avançar. Mas eu acho que tem uma necessidade aí, me parece clara, Giovanni Afonso, quero saber a sua percepção, me parece clara a vontade do Pedro Caixinha de reforçar o meio-campo. Me parece que ele quer um meio-campo muito forte, por isso as chegadas dos jogadores como o Thiago Maia, né? E também do Tassiano, que está muito próximo de ser contratado. Giovanni. Marcão, o torcedor santista não vai gostar, né, Marcão? O torcedor santista ali, poxa, vê valores astronômicos e vai procurar pelo e ovo, né? Eu acho que a gente precisa separar duas coisas, nesse caso do Thiago Maia e também no caso do Tassiano. Eu acho que a gente tem que separar primeiro a qualidade do jogador e depois os valores que estão sendo pagos. A qualidade, Marcão, para mim é inegável. Tanto o Thiago Maia como o Tassiano são bons jogadores. A gente não pode queimar esses dois jogadores por conta dos valores que eles estão sendo trazidos. A culpa não é do Thiago Maia, que o Santos estaria pagando 6 milhões e meio de euros. A culpa também não é do Tassiano, que o Santos estaria pagando 4 milhões e meio de euros, totalizando os dois 11 milhões. Então, a culpa não é dos jogadores, a culpa seria da diretoria, aí não sei se é Pedro Martins, se é Marcelo Teixeira, enfim, quem está negociando que tem a culpa dos valores serem astronômicos. Então, acho que o torcedor tem que tomar cuidado, Marcão, nessa questão aí. Não é porque está sendo pago esses valores que o Thiago Maia é bagre, muito pelo contrário, é um bom jogador. Claro que talvez não viveu a sua boa temporada no Internacional, mas é um jogador de qualidade, é um jogador que chegaria para jogar. O mesmo do Tassiano. O pessoal está tratando o Tassiano como bagre, mas não é um bom jogador também. Porém, essa questão dos valores, né? A expectativa é a mãe da decepção. A partir do momento em que você investe 11 milhões de euros em dois jogadores, a teoria seria para eles chegarem para resolver.